1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos estudar essa palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 27 diz assim para nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ok? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu até preguei essa palavra ontem aqui na igreja, uma palavra reflexiva para nós, uma palavra para a gente despertar. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre os erros que a igreja de Coríntios estava em participar da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo aquela ordem, trazendo aquela doutrina em como participar da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo disse: olha, portanto que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Então, muitas das vezes, nós estamos com o indignamente no nosso coração. A pessoa que comesse, o pão de Cristo e bebesse o sangue de Cristo indignamente. E o que é indignamente, pastor? De qualquer maneira. Essa palavra indignamente é relaxadamente, fora dos princípios de Deus, fora da comunhão com Deus. A pessoa que fosse se assentar à mesa com Jesus, a pessoa que fosse ter um relacionamento com Cristo, participar da mesa com Jesus, ela não podia ter essa palavra no coração, indignamente. Ela não podia estar desorganizada. Ela não poderia estar de qualquer maneira. Por quê? Porque Deus não se agrada quando a gente toma a Santa Ceia de qualquer maneira. Deus não se agrada quando a gente tem essa palavra indignamente, ou seja, esse relaxamento com as coisas de Deus. Então Paulo vai ali trazer essa doutrina e o povo não estava percebendo. O povo não estava entendendo que eles estavam comendo de algo santo, comendo de algo sagrado, e eles estavam levando de qualquer maneira. E aí o Paulo disse: olha, quem come do corpo e bebe do sangue de Jesus de qualquer maneira, quem se assenta à mesa com Cristo, quem vai ter um relacionamento com Jesus de qualquer maneira, quem não se prepara antes, quem não se conserta, quem não se acerta antes, será culpado da morte do Senhor. Aí o Paulo, ele traz ali o nosso versículo que ele diz, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí Paulo está dizendo: olha, se autoexamina para você ver o seu coração. Para você ver se você não tem no seu coração, minha amiga e meu amigo, essa palavra indignamente. Se você não tem um porém, se você não tem algo no seu coração que está impedindo você de se assentar à mesa com Jesus. Aí Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo está dizendo: faça uma autorreflexão dos seus comportamentos, das suas atitudes e dos seus atos. Irmão, às vezes a vida, ela está muito corrida e a gente acaba esquecendo de se autoexaminar. E aí a gente vai
levando a nossa vida, levando às vezes o nosso casamento, levando às vezes a nossa vida com Deus, a nossa família, a nossa saúde, e a gente vai levando a nossa vida de qualquer maneira. E eu queria convidar você a olhar para dentro do seu coração, a olhar para dentro dos seus caminhos, a observar com amor e com carinho o seu comportamento. Porque Paulo está dizendo, tem algo em vocês que está errado. Deus não está aceitando o modo, o jeito que vocês estão participando da Santa Ceia, se relacionando com o Senhor. E Deus está falando isso para a gente também. Que tem algo às vezes no nosso coração indigno. Tem uma palavra indignamente. A gente precisa tirar essa palavra. O apóstolo Paulo chega a falar para o jovem Timóteo, em 1 Timóteo capítulo de número 2,15, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo se apresentar a Deus aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas você precisa fazer um autoexame. Note comigo que Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, traz um feedback da sua vida. Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Como você tem se assentado à mesa? Como que você obreiro, você pastor, você diácono, presbítero, missionário, missionária, como que você tem feito a obra de Deus? Será que nós não estamos mecânicos? E eu quero deixar aqui para a gente Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse, capítulo 3. Ele diz assim para a gente, ó. Na verdade, Apocalipse capítulo 2, né? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4 diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, nós precisamos fazer um autoexame, nós precisamos fazer uma autorreflexão no nosso coração, para ver se nós não perdemos o primeiro amor. Porque às vezes você perdeu o primeiro amor. Aqui em Apocalipse, Deus fala para... são as cartas, as 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso. Deus está falando aqui para a igreja de Éfeso o seguinte: olha, tenho porém contra ti. Deus tem um contra, Deus tem um porém, Deus tem uma palavra indignamente. O quê? Que eles deixaram o primeiro amor. Eles abandonaram a essência. Eles já não eram mais as mesmas pessoas. Compreende, minha amiga e meu amigo? Por que Paulo está dizendo? Examinai a si mesmo. Veja se, olha para dentro de você, olha para dentro do seu coração. Você é a mesma pessoa com Deus? Você é a mesma pessoa na obra de Deus? Você é a mesma pessoa com o seu pastor? Você é a mesma pessoa na sua igreja? Quando você iniciou? Ou você, alguma coisa entrou e trouxe essa palavra indignamente? Examinai, pois, assim, o homem a si mesmo. Se examine. Faça uma reflexão, olha para você. Veja se foi você que mudou ou se foi as pessoas que mudou.
Veja que Paulo está dizendo, olha para você, porque a gente é muito bom para reparar os erros das outras pessoas. A gente é muito bom para examinar as outras pessoas, para dar feedback nas outras pessoas. Mas às vezes nós estamos irados, às vezes nós estamos sem orar, às vezes nós estamos comendo muito, às vezes nós estamos relaxados, às vezes o trabalho está nos ocupando, às vezes nós perdemos a rota, perdemos o caminho do Senhor e a gente não para analisar. E eu quero deixar para você aqui agora também, Eclesiastes capítulo 7, olha só que interessante. Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 7. Olha o que o Senhor diz aqui para a gente, ó. Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 2, ó. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu coração. Então Salomão está dizendo, melhor aqui, não é que a gente quer ir ao cemitério, quer que coisas ruins nos aconteçam. Esse melhor aqui é que às vezes é necessário nós passarmos por um momento de luta. É melhor a gente ir, né? É bom a gente ir às vezes em situações que mostram a realidade da vida, e ali a gente olha para dentro do nosso coração. E a gente começa a observar que os nossos comportamentos não estão bons. Provérbios capítulo de número 14, versículo 12 diz: há caminhos para o homem que parecem bons, mas são caminhos que levam à morte. Então tem caminhos que parecem bom, não é verdade? Tem caminhos que você diz, pastor, esse aqui é o meu caminho. O caminho do pagode, o caminho da maconha, que traz um prazer, o caminho da bebida, da geladinha, não é verdade? É algo que você diz, pastor, mas eu preciso ser feliz. Há caminhos, existem caminhos que parecem bons. Parecem bons. São caminhos que você diz, pastor, isso aqui não tem nada a ver. Mas só que são caminhos, que diz a Bíblia, que te levam à morte. Todo caminho tem um destino. E às vezes aquele caminho, né, o caminho da dor, o caminho da renúncia, o caminho da cruz, a gente rejeita. O caminho da repreensão, o caminho que Deus coloca uma pessoa para te repreender, te corrigir, você acha chato, você não gosta, só que é aquele caminho que vai te levar à vida e que vai te levar ao crescimento. Então, eu quero que essa semana seja uma semana que nós venhamos nos autoexaminar, olhar para o nosso coração, não olhar para fora, mas olhar para dentro e ver o que está aqui no nosso coração. Como o próprio Davi disse no Salmos 139, vamos ler lá? Salmos 139, olha só que forte. Salmo 139, estamos com quantas pessoas, pastora? Salmo 139, versículo de número 23, diz assim, Salmos 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim, olha só que forte, ó. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então, Davi está pedindo a Deus para Deus sondar o coração dele. Davi está pedindo a Deus para Deus
vasculhar o coração dele e ver se Deus encontrasse em Davi um caminho mau. O que é um caminho mau? Um mau comportamento. Um comportamento até mesmo que ele poderia achar que estava certo e não estava certo. É muito importante você orar a Deus e falar: Deus, eu estou guardando uma mágoa. Deus, eu mudei. Deus, eu estou fazendo tal coisa. Aos meus olhos parecem direito, mas aos olhos do Senhor. Hã? Mas o Senhor aprova esse caminho? O Senhor concorda com esse caminho? Porque Davi está aqui agora, irmão, clamando a Deus e pedindo a Deus que sondasse o profundo da alma dele, que sondasse o interior dele, e ele diz: e vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor Jesus chega a dizer que para a gente analisar se a luz que há em nós não é trevas. Tem muita gente chamando de Deus o que não é Deus, pessoal. Tem muita gente falando em nome de Deus, colocando Deus em certas coisas, em certos caminhos que Deus não se encontra. Então, que Deus possa ter falado ao seu coração através dessa palavra. Que você possa se autoexaminar. Como é que está a sua frequência na igreja? Como é que está a sua comunhão com a Bíblia, sua leitura de livros? Como é que está jejuns, sacrifícios, suas ofertas, seus dízimos? Como é que está o seu amor ao próximo, sua generosidade? Como é que está você, pai de família, com seus filhos? Como é que está você com a sua esposa, com o seu marido? Será que vocês não estão frios? Será que vocês não estão cultivando uma mágoa, um ressentimento? Então que você possa se autoexaminar, para aí sim você comer do corpo e beber do sangue. Tá bom? Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar?